Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta em mais um Portal do José, muita gente nova chegando, você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueçam nunca de dar o joinha aqui nos nossos vídeos, assistir os outros vídeos também e de enviar os comentários de vocês, porque aqui eles são muito importantes, eles são muito considerados. E vocês que acompanham o nosso portal sabem que eu nunca faço uma chamada dramática ou uma chamada ufanista. Mas fato é que hoje nós temos motivos para acreditar que as coisas vão mudar aqui no nosso país de uma forma muito importante. Se a gente analisar a onda bolsonarista que chegou em 2018, o número de pessoas que estavam nessa onda, de pessoas que estavam nas redes, a força, a intensidade, a virulência do discurso dessa gente, e você analisar hoje politicamente o que eles são, no que eles se converteram e no número de pessoas que desapareceram ou foram contidas, por força da lei, por força da justiça, é um volume bem menor. Nós fazemos aqui uma luta permanente contra a ignorância. É como lutar contra o preconceito, que deve ser uma luta permanente. Aliás, o preconceito a gente poderia até considerar como uma das pernas da ignorância. Só que a ignorância, ela leva um tempo para se dissipar. Você tem que cada vez apresentar informações, levar a razão, chamar a atenção das pessoas para elas não ficarem presas no aspecto emocional. Isso leva um tempo. Se a gente levar agora em consideração o plano do governo federal, do presidente da República para as prefeituras principais aqui do nosso país, para as disputas eleitorais nos principais campos, nós vamos ver que a derrota será fragorosa. É um caso específico de alguém que chega com tanto voto à presidência da República e em menos de 2 anos tem um esvaziamento total dessa credibilidade, ou pelo menos dessa linha de pensamento. Mas a ignorância continua a pular na nossa cara. E hoje eu quero trazer aqui algumas reflexões para vocês. Eu tenho certeza que algumas serão bem diferentes e bem novas. O filho do presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, que também foi apelidado de Eduardo Bananinha, e aí vocês tirem as suas conclusões, o que leva uma pessoa a ter essa alcunha carinhosa. E quem disse isso foi o vice-presidente, o Hamilton Mourão. Ele postou um vídeo dizendo que tiro também é cultura. Vamos acompanhar aqui um trechinho desse vídeo aqui com trilha musical e tudo. Vamos lá. E aí ele levou o secretário de Cultura, do governo Bolsonaro, que também está posando aqui com a pistola na mão, E o título é Tiro também é cultura. Bom, se vocês pesquisarem, não precisa ser psicólogo, esse assunto já é um assunto muito observado no campo da psicanálise, a gente vai ver que o desejo por armas, o sentimento de impotência e o medo da castração, uma breve reflexão sobre uma atual temática, uma temática atual. É um assunto que Freud já se debruçou há muito tempo. Segundo esse texto aqui que eu vou deixar para vocês, vou colocar na descrição do vídeo, o Freud diria o seguinte, que o desejo por uma arma simboliza o poder que representa o próprio falo, o próprio pênis, ou a angústia da impotência que representa a falta dele. Então, o cara transfere ali para a pistola, para a arma, espingarda, essa série de questões emocionais ou questões psicanalíticas. Gente, quem é valente, quem é forte, quem é rico demais, muitas pessoas assim, costumam não ostentar essas situações por sabedoria. A pessoa que fica ostentando esse tipo de comportamento violento, de machismo, de arma, pistola, tem coisas aí que explicam muitas fraquezas da alma. Bom, mas esse é um assunto que eu trouxe apenas para ilustrar um pouco o nosso papo aqui, porque a ignorância, como eu disse a vocês, precisa ser combatida em todas as formas. E por falar em ignorância, vamos pegar aqui um trecho aqui de um vídeo da rapaziada que hoje eles ainda são os principais formadores ou garantidores de uma opinião de ultradireita na internet.
O senhor Alan, que está foragido, né? Ele foi para o México, ele conta isso aqui nesse vídeo. Depois que ele estava lá no México, é que ele chegou nos Estados Unidos, ninguém sabe como é que ele está trabalhando, como é que ele está vivendo lá, com o que ele está ganhando algum dinheirinho. Porque não pode se trabalhar nos Estados Unidos sem um visto especial para isso, né? Então, coisas estranhas acontecem. Mas aí eles elegeram a China como o principal mal da humanidade. E eles acham que Trump está prejudicando os interesses geopolíticos da China, está tentando conter a China, que a eleição de Trump seria, portanto, uma forma de emparedar a China, de combater os chineses. Será que eles estão certos? Será que a China está torcendo contra Trump? Ou será que a eleição de Trump, uma eventual eleição de Trump, vai fazer com que os interesses geopolíticos, geoestratégicos, interesses comerciais da China e da Rússia se expandam ainda mais? Mas vamos ver aqui a miopia da rapaziada. Vamos lá. Na América Central, eu estive no México antes de chegar nos Estados Unidos da América, e lá tudo é Huawei, né? O aeroporto da cidade do México é Huawei. Aeroportos na Argentina, Huawei. Bolívia, Huawei. China, Huawei. Por onde você vai, você vê o crescimento das, aspas, empresas chinesas, e assim a gente vê o braço do Partido Comunista Chinês engolindo tudo na América do Norte, Central e Sul. Aí, de repente, você vê o vice-presidente da República contrariando o próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dizendo que sim, com certeza, o Brasil irá comprar vacina chinesa. Então, eles ficam fazendo esse proselitismo, né? E que a eleição de Trump representa um não ao comunismo, né? E os analistas de geopolítica no mundo, eles entendem de um sentido contrário, ou num sentido contrário. Trump, ele tem provocado cada vez mais um isolamento dos Estados Unidos. Ele tem diminuído a interferência dos Estados Unidos na OTAN, ele tem interferido na retirada de soldados em várias partes do mundo para retornarem aos Estados Unidos. Nós não tivemos nenhuma guerra durante os 4 anos de governo Trump. Isso abre espaço para a China e para a Rússia se expandirem ainda mais. Hoje eu li um artigo do Demetrio Magnoli, onde ele fala exatamente isso, que o Xi Jinping ele está torcendo pelo Trump, o Putin está torcendo pelo Trump, só que eles não vão falar nada disso. O Trump ele facilitou muito que os interesses internacionais, geopolíticos, geomilitares da Rússia e da China se expandissem ainda mais. Para nós, por outro lado, é muito ruim que Trump se reeleja porque dá força a essas pessoas que têm essa ignorância e ostentação espalhadas em várias partes do mundo. Regimes de ultradireita vão se nutrir com essas ideias que Trump coloca no dia a dia. Bolsonaro aqui, o Erdogan, enfim, pessoas espalhadas em alguns regimes de ultradireita, mas são regimes sem importância geopolítica ou geoestratégica. Fazem mal apenas para os seus próprios povos, como é o caso aqui do nosso país especificamente. E esse pessoal que fica criticando muito o comunismo, eles gostam muito de tentar ofender a gente, dizendo, vai para Cuba, vai para Venezuela. Eu queria chamar a atenção de vocês hoje de um país que é uma potência, um país gigantesco, com uma população enorme, que é um país capitalista, é um país que é um regime político democrático, as pessoas votam, é um país que tem um neoliberalismo, economia de mercado, enfim, mas é um país que tem 650 milhões de pessoas que não têm um vaso sanitário, pessoas que fazem as suas necessidades ao ar livre. Eu me refiro à Índia. A Índia, só essa população que não tem um vaso sanitário representa mais ou menos 23 vezes a população da Venezuela. Vocês imaginem se a Índia fosse um país comunista ou fosse um país dirigido por pessoas com a ideologia do socialismo, né? A Índia seria um grande exemplo para esse pessoal que está falando o tempo todo, né? Como eles têm uma ignorância muito grande, eles não sabem o que acontece na Índia, que a Índia é um país extremamente dramático nos seus indicadores sociais. Para vocês terem uma ideia, de 0 a 3 anos na Índia,
a desnutrição das crianças chega a 42% da população das crianças nessa faixa etária. Nós temos o maior índice de feminicídio no mundo, acontece na Índia. Lá tem uma questão das meninas serem dadas em casamento ainda muito cedo, aos 10, 11, 12, 13 anos, e lá ainda tem uma questão dramática, que é a questão dos pais das meninas terem que oferecer um dote à família do menino que está casando, do rapaz que está casando com a menina, né? Quando eles não têm dinheiro para oferecer em dote, o que isso acarreta em muitas famílias na Índia? Eles matam as suas filhas com medo de ter a vergonha, com medo de ficarem com ela para sempre, de não arrumarem um casamento, enfim. Isso fez com que a população masculina na Índia ficasse muitas vezes superior à população feminina na Índia. Para vocês terem ideia, nos anos 80, a diferença entre homens e mulheres na Índia chegava a 50 milhões de homens a mais do que o número de mulheres na Índia. Mas ninguém fala da Índia, né? Ninguém fala em neoliberalismo na Índia, ninguém fala em privatizar o saneamento básico na Índia. As empresas de saneamento do mundo, os fundos de investimentos, eles só vêm para países como o nosso que a infraestrutura já está montada, então eles vêm pegar aquilo que é fácil. Por que eles não empreendem na Índia, um país que quase 90% da população não tem acesso à água potável, numa população de 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes? Esse pessoal esquece, eles escondem, eles não veem essas tragédias todas. Eu trouxe hoje para vocês aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu acho uma curiosidade muito grande, para vocês verem como é que esse regime da Índia, ele é um sistema capitalista, mas que ele joga parcelas imensas da população indiana ainda na subescravidão. Esse aqui é um cemitério de navios, porque é muito mais fácil para as grandes empresas elas mandarem os seus navios para esse cemitério, porque eles são desmontados quase que manualmente por centenas e centenas de milhares de pessoas que vão até esses espaços para recolherem todas as peças que tem dentro do navio, mobiliário, enfim. Tem um comércio impressionante, tem cenas assim muito curiosas que vou mostrar para vocês aqui desses navios chegando nesse porto. Tem um vídeo aqui de uma televisão portuguesa que eu achei muito interessante, que fala o nível da exploração que acontece nesses lugares aqui. Aqui é uma menina que depois que as grandes partes dos navios são desmontadas, essas crianças vão ali para recolher algumas peças de metal, algumas peças ainda que têm algum tipo de valor, e elas são reprimidas. Vamos acompanhar aqui um trechinho aqui do nosso vídeo, vamos lá. As mulheres regressam à aldeia entre pescadores com uma fraca recolha. Atualmente há poucas armações na praia. Os dias de trabalho acabam. Eles vão falando nesse documentário, gente, é muito interessante. Se você não tem conhecimento dessa realidade, se você nunca viu, vale a pena assistir. Vou colocar na descrição do vídeo. E eu quero deixar com a mensagem final aqui, mensagem aqui de otimismo. A gente está conseguindo expandir a razão. Como diria o poeta, eu tive um curso com um professor chamado Roland Corbusier, que eu já citei aqui, um professor de filosofia. Ele dizia que a parte mais escura, né, que nós enfrentamos do dia é antes do nascimento do sol. E quanto mais penamos aqui no meio dessa onda, mais próximos nós podemos estar de alguns raios solares que vão iluminar ainda o nosso país de uma forma muito positiva. Mas isso depende de nós, depende que nós estejamos cada dia mais informando as pessoas, levando reflexões, espalhando nossos vídeos, levando um papo assim bem aberto, bem tranquilo, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de raiva, de ódio, porque a gente vai construindo pontes e conseguindo chegar até algumas mentes e tocar também alguns corações. Gente, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!